programa de hoje traz uma retrospectiva das reportagens especiais com os temas que marcaram o ano de 2011. Ideias nas áreas da ciência e tecnologia, problemas no campo econômico, político e legislativo. Neste primeiro bloco, vamos falar do Brasil, que é uma usina de tributos, que enfrenta o desafio da balança, e do país que está envelhecendo. A idade não é doença. Qualquer idade tem seu sabor e seu dissabor. Não tenho medo de chegar nos 80. A gente começa a dar valor à vida quando a gente começa a subtrair. Me faltam 20 anos, me faltam 10 anos, talvez seja o último carro que eu compre. Já somos mais de 190 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. As mulheres são maioria. Em 10 anos, o aumento da população foi de 12,3%, mas esse crescimento foi menor que o observado na década anterior, entre 1991 e 2000, quando a população brasileira aumentou 15,6%. Estamos envelhecendo. A face do país ganhou mais rugas. O grupo populacional que mais cresce é de pessoas acima dos 60 anos. Os idosos passaram de 14,8 milhões para 21,7 milhões. Na verdade, você tem dois movimentos. Você tem tanto um crescimento do número absoluto, que é com o aumento da esperança de vida, né, diminuição da mortalidade, mas mais importante para isso, você tem a baixa da fecundidade. Nunca aconteceu antes, é sem precedente, não adianta olhar para trás, porque até os anos 1950, 60, 70, a proporção de idosos no Brasil não passava de 4%. E a diferença talvez maior entre os países da Europa, Estados Unidos, é que eles ficaram ricos antes de envelhecer. E nós corremos o risco de envelhecer e continuar pobre. E isso vai fazer uma enorme diferença na assistência, principalmente no setor público. De acordo com as projeções do IBGE, a população idosa continuará a crescer rapidamente nos próximos anos, mudando o perfil demográfico do país, em que o número de jovens tende a ficar igual ao número de idosos. Em 2030, essa proporção de 11% vai para 18% da população e chega em 2050 a 29%. Os brasileiros também estão vivendo mais. A expectativa de vida ao nascer subiu de 72,8 anos em 2008 para 73,9 em 2009. Existem mais de 23 mil pessoas com mais de 100 anos. Bahia, São Paulo e Minas Gerais são os estados campeões com mais centenários. Devemos focar na construção de políticas públicas direcionadas a essa população que vai crescendo rapidamente, que luta com muitas dificuldades. Acho que a primeira mudança é parar de entender isso como um peso. Isso é a maior conquista que nós jamais tivemos. Nunca a humanidade conseguiu envelhecer. Se você pensar, no século passado, você só conhecia um dos seus 4 avós. Hoje, a criança que nasce conhece os 4. O Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Idoso em 2003, um marco legal no que diz respeito ao tratamento dos mais velhos. Essa lei abrange desde os direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra os idosos. Mesmo com este avanço, o Brasil ainda precisa amadurecer nas políticas voltadas para a terceira idade. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Estatuto do Idoso cumpre um papel fundamental, né? No campo da saúde, da educação, da habitação, no campo da cultura, no campo do lazer, no campo da acessibilidade para a pessoa idosa, no campo das ações na justiça, de que eles tenham um atendimento privilegiado nos hospitais, como também no próprio judiciário. Outro desafio é a questão da aposentadoria. As contas da Previdência Social estão no vermelho. Segundo este pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número crescente de idosos complica uma situação que já é difícil. A mão de obra vai ser enxugada, né? O pessoal em idade ativa vai se reduzir e o quanto vai ter de receita para a Previdência vai depender do desempenho do mercado de trabalho, ou seja, quantos estão ativos trabalhando e principalmente trabalhando em postos formais de trabalho, né? Para mim não precisa fazer nada, é só uma questão de gestão e de cuidar bem das verbas que estão disponíveis na área da Previdência do Brasil. Nós somos o país do mundo que tem a maior carga tributária para a Previdência. Uma coisa é certa,
Em 2050, nós teremos no Brasil 64 milhões de idosos. Hoje são 21. Nós vamos ter mais que 3 vezes mais. É o grupo que mais cresce na população. A gente tem que preparar essa sociedade para essa realidade com um envelhecimento muito rápido. O padrão de beleza e os hábitos alimentares no país também mudaram nos últimos anos. Hoje, 1 em cada 2 brasileiros está acima do peso. Como arroz e feijão é feita de grão em grão, nossa felicidade. Meus pais criaram a gente assim, não podia deixar de comer, porque tinha que comer e era de tudo, sabe, de tudo, nada era proibido. Comer era sinal de saúde. Aí meu pai me pagava para comer, minha mãe dava a comida da gente e meu pai me dava um dinheirinho para poder comer a mais junto com ele na baciona e eu comia, né? Era muito difícil, qualquer coisa para mim caminhar, até conversar. Numa população que 30, 40 anos atrás viveu um outro momento em termos de padrão de consumo alimentar. Imagina se nada for feito, a gente está lidando com uma bomba. Arroz, feijão, salada, carne. Durante décadas, a mistura reinou absoluta nas mesas de todo o país. Mas o prato que tem a cara, o gosto e o cheiro do Brasil está perdendo espaço. Quando eu falo de arroz e feijão, que essa combinação, é importante essa combinação de aminoácidos, que a gente precisa disso, que é proteína, né? Forma proteína, para a formação de músculo, de pele da gente, tudo isso é importante. Então a gente se preocupa com essa combinação, porque nem todo mundo consegue comer uma proteína de alto valor biológico, que a gente diz que são as carnes e o ovo. Afinal, onde foram parar o arroz e o feijão? Na década de 70, o brasileiro consumia pouco mais de 30 quilos de arroz por ano. Em 2009, essa quantidade caiu para 12 quilos. O feijão teve destino parecido. O consumo anual, que era de quase 15 quilos, baixou pela metade. O brasileiro passou a comer alimentos que trazem prejuízos à saúde quando consumidos em excesso. Entre os vilões estão o açúcar, a gordura e o sódio, que não se resume ao sal de cozinha e pode ser encontrado nas comidas processadas. A participação desses alimentos processados na dieta hoje é muito intensa. Isso ocorre muito fruto de um processo de urbanização. Hoje é mais fácil uma parcela da população incorporar alimentos processados, que reduziram bastante o preço, porque são alimentos que utilizam na sua base muita gordura, muito açúcar, e que isso leva a um barateamento do preço do produto e não necessariamente uma melhora da qualidade desse produto. É um crime eles colocarem brinquedos associados à venda de hambúrguer, cheeseburger ou milkshake. Ela vai em busca do brinquedo supostamente de graça, mas ela acaba levando ali uma quantidade enorme de sódio, uma quantidade enorme de gordura, de colesterol, um monte de coisa, um monte de química, e ela é punida por esse efeito colateral. Temos que discutir isso. A rotina das famílias brasileiras também mudou. Hoje, come-se cada vez mais fora de casa. Então aumenta o consumo de fast food, de sanduíches, de alimentos que têm um valor nutricional muito baixo, né, e um valor calórico extremamente elevado. As pessoas têm uma relação de que self-service é comida caseira, é a extensão da minha casa. E não é, né? Porque muitas vezes se usa muito mais óleo para preparar, ou às vezes até banha, bacon, linguiças, né? E sal, que a gente tem que pensar nisso hoje, no saudável não ser só pouca gordura e pouca caloria, mas também excesso de sal na comida, e sucos extremamente adocicados, né? Não só os refrigerantes como vilões. Quando a gente está falando em saúde pública, o que se observa é, se você reduzir o consumo de um alimento que tem uma densidade nutricional muito adequada e substituiu esse alimento por um outro que tem uma densidade de energia muito elevada, então esse é um hábito ruim que foi incorporado. Arroz, feijão, salada, carne magra. Um prato balanceado com vitaminas e minerais necessários ao bom funcionamento do corpo. Já este, que tem caído nas graças dos brasileiros, é condenado pelos nutricionistas. Carne com gordura aparente,
farofa de manteiga, maionese de batatas. Muitas calorias, poucos nutrientes. Apesar de gostoso para o paladar, ruim para o corpo.